transmissão simultânea em www.projetovidanova.com. Todos os domingos às 8 horas da noite, você ouve aqui Projeto Vida Nova no rádio. Música, testemunhos e ministrações ao vivo da Palavra de Deus, direto da sede internacional do Projeto Vida Nova no Rio de Janeiro. Participe pelo 33019600. Deus tem uma palavra de vida nova para você. Projeto Vida Nova no rádio. Se você não tem um lar espiritual, faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. Existe uma igreja do Projeto Vida Nova perto de você. Barra Recreio, Avenida Guinar, número 60. Campo Grande, Rua dos Seminaristas, número 73, bairro Diana. Praça Seca, Morro e Beltrão, 1533. Projeto Vida Nova, uma igreja sempre perto de você. A igreja que tem cara de leão. Você já conhece a loja virtual do Projeto Vida Nova? www.caradileão.com.br. Lá você vai encontrar todos os lançamentos do apóstolo Ezequiel Teixeira, CD e DVD do The Lions Face. Fazendo o morceguinho de 60, preparando já para a temporada, já tá perto, né? Já está perto para a temporada aí. Então vamos preparar já os morceguinhos para as férias agora de junho. Domingo às 9h30 da manhã tem Escola Bíblica Dominical no Projeto Vida Nova de Irajá. Venha com a sua família aprender a palavra de Deus e crescer no conhecimento do Senhor. Escola Bíblica Dominical às 9h30 da manhã no Projeto Vida Nova de Irajá. Passar a mão assim em cima para a folha ficar bem firme, entendeu? Dá uma esticada na folha. Primeiro dou uma colada, dou uma chapada na folha, depois eu colo. E também através da nossa rádio web, Rádio Cara de Leão. Você anotou aí o número do nosso telefone, do nosso WhatsApp? 984-60-3862. Lembrando que não é para você ligar, é para você passar a sua mensagem. Muito bem, a nossa mesa debatedora já está composta e já vou pegar um bom dia deles aqui. Meu amigo pastor Rodrigo Goulart, da Primeira Igreja Batista em Piedade. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rosaldo. Agora passar cola em todas as varetas, vai ficar bem coladinho. Estamos ouvindo aí nesse momento, nos escutando. Oi. E bom dia a todos. Projeto Vida Nova. Espera aí. Também o pessoal da Primeira Igreja Batista de Piedade, meus irmãos, meus amigos. E um grande Lá vai. dia. Deixa eu colar esse morcego aqui. É isso aí. Bom dia também, meu amigo Tiago Eduardo Paulo, do Centro Evangelístico Vida Nova. Foi. Bom dia, Pelo amor de Deus, eu vou falar baixo. Lá vai eu. Bom dia você, meu amado ouvinte da 107.1, que está aí nos aguardando, está sempre aí conectado com a gente, nessas ondas sonoras e também pelo aplicativo do Projeto Vida Nova. Bom dia. Muito bem. 984-60-3862 é o número do nosso WhatsApp. Participa com a gente. O nosso tema de hoje é Espelho, espelho meu. Será que o culpado sou eu? Espelho, espelho meu. Será que o culpado sou eu? Sabe, temos muita dificuldade em reconhecer nossas limitações, erros, pecados. É mais fácil enxergar essas características nos outros do que reconhecermos em nós. Vejamos o rei Davi, declarando que o homem era digno de morte baseado em uma história que ouvira do profeta Natã. Mas, na verdade, o homem digno de morte era ele, segundo Samuel 12. Por que é tão difícil reconhecer quem somos de fato? Será que temos que preservar tanto a nossa imagem? Por que nos importamos tanto com a nossa reputação? Sobre isso estaremos debatendo juntamente com você, nosso ouvinte, sempre enfatizando que, para nós, a sua audiência é de suma importância. Você é a parte mais importante e querida do nosso programa. E se não houvesse você, caro ouvinte, não haveria debate cidadão. A nossa mesa debatedora já está composta e eu já jogo assim a pergunta no ar, assim, ó. Espelho,
Desliga a luz do banheiro. Sou eu? Será que temos que preservar tanto a nossa imagem? Deixa eu chupar água. Nos importamos tanto com a nossa reputação? Pastor Rodrigo Goulart, fiz logo duas perguntas, uma atrás da outra, sem quebrar. Já começar. Coloca a morceguinho. Já jogou pra você. A vida é assim, né? Te Misericórdia. domina Cadeira, e... aí. Tem dois jogadores aqui, né? Dois craques. Então, o culpado sou eu. A gente tem que, nesse sentido, a gente tem um sentido estrito e um sentido, como disse meu companheiro aqui, meu amigo Eduardo, o operador do direito. Ele sabe muito bem dessas terminologias em latim, né? Stricto sensu e lato sensu. Né? Então, dentro dessas... Dois porque eu não sei, olha só. Olha aí. Dois juristas falando. Então, no sentido estrito e no sentido amplo, né? Pecado. A gente tem duas formas de enxergar, né? Quando a gente enxerga a culpa pelo sentido amplo, a gente tem que admitir, sim, que a culpa é nossa, porque esse é o ponto principal do que nós chamamos do arrependimento, né? Então, quando a gente vai falar de uma relação de pecado, né, de falha, de erro, admitir a culpa é o meio pelo qual eu alcanço a capacidade de me arrepender, de compreender a minha postura ofensiva em relação a Deus. E é isso justamente o que me livra dessa culpa, o que me torna inocente, não por mim mesmo, mas pela graça, por meio de Jesus Cristo, né, que assumiu essa culpa por nós, na verdade, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, né? Aquele que não tinha o pecado, Deus o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que isso acontecesse, era necessário que para que esse fato tivesse um efeito na nossa vida, é necessário que nós reconhecemos a nossa culpa, né? E uma das questões em relação a isso, é por aí que começa a surgir, saindo um pouquinho, mas faz parte, aí começa a surgir a religião e a religiosidade. Não vai ficar muito bom não, porque eu tive que parar para ela ver o que a mulher quer. Tentativa do homem provar Eu tive que a parar sua o vídeo. inocência em relação à sua ofensa a Deus. Só que nós sabemos que isso não é possível. Que a nossa inocência só é provada por meio de Jesus, porque Ele é inocente, ou seja, por isso a necessidade de estarmos em Cristo, para que nós não sejamos considerados culpados. Mas aí, voltando ao início, para que isso aconteça, é necessário que a gente reconheça a culpa, porque quem não reconhece a sua culpa, ele vai tentar provar a sua inocência por seus próprios meios, e a gente sabe que isso não é possível, né? E aí a gente tem as obras, né, as indulgências, todas as situações que tentam, de uma certa forma, suprimir ou suplementar essa questão. Então, dentro desse sentido lato sensu, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Já no sentido estrito, eu não quero falar de uma culpa relativa, mas a consciência do que se faz. E aí a gente precisa entender, a gente precisa ter a compreensão da dimensão do que vem a ser pecado e do que não vem a ser pecado. A gente tem uma mania muito grande de taxar, ser taxativo em tudo que nós fazemos, né? E aí a gente acaba, de uma certa forma, sendo taxativo em relação ao pecado, a gente acaba gerando uma culpa para nós mesmos dentro daquilo que nós mesmos taxamos, né? E o apóstolo Paulo fala assim, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que ele faz, ou de acordo com aquilo que ele crê, né? Paulo também vai falar, olha, tudo que não provém de fé é pecado, ou seja, quando nós fazemos uma coisa na dúvida, já estamos pecando. Então, por conta dessa questão taxativa, às vezes nós imprimimos sobre nós uma culpa que às vezes nós realmente nem deveríamos ter, né? Um peso, e aí a gente vê uma série de situações
que são criadas dentro de determinadas denominações que são taxadas como pecado e alguns anos atrás era pecado jogar bola ao domingo. Entende? Então, o garoto que era da igreja, e ele, como todo garoto, né, que gosta de um futebol, tem uma peladinha para jogar no domingo à tarde, e ele é chamado, e aí ele foge de casa, olha só, para poder jogar o futebolzinho dele, que não é errado, certo? Jogou para si mesmo uma culpa, e aí eu estou falando essa culpa no sentido estrito, dentro de uma coisa que foi taxada por alguém que simplesmente queria manter as pessoas fechadas dentro de um contexto no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, então não pode fazer mais nada. Então assim, a gente cria essas coisas. Então dentro desse sentido estrito, a gente tem que fazer uma avaliação do que é culpa mesmo, né? Do que é e do que se torna pecado por conta daquilo que se é taxado. Então, se eu taxo que domingo é o dia do Senhor e não pode jogar futebol, eu criei uma legislação, uma legalidade que, ao menino desobedecer o pai, ele entende? Ele entra num processo aí sim, de erro, porque desobedeceu uma direção dos seus pais, quando na verdade não precisava, bastava ter a consciência, né? Por isso que eu falei no início, ter a consciência do que vem a ser pecado. Pecado não é algo taxativo. Pecado